Quando a gente vai falar, começando o assunto, quando a gente vai falar de trabalho do menor e trabalho da mulher, o que se entendia antes, o que se falava antes. Por que eu estou falando do antes? Aí deixa eu explicar para vocês entenderem. Quando se fala de trabalho do menor, hoje e antes, a gente trata de uma coisa que a gente chamava para a mulher também de trabalho de meia força. Meia força por quê? Porque a gente considerava sujeito frágil e que merecia uma proteção porque o exercício normal do vínculo de trabalho seria prejudicial a esse sujeito. Então vamos pensar na ideia do menor, que é o próximo assunto da gente depois de trabalho da mulher. Menor é uma figura frágil que precisa ser protegido, não só fisicamente, mas mentalmente o menor ele não tem condições de ter um trabalho em condições de igualdade a uma pessoa adulta. Não é só por força física. O menor não tem condições psicológicas para entender os riscos de uma atividade laboral. É diferente de uma pessoa adulta. A questão é, aí vamos lembrar também do histórico. Quando a gente falava de trabalho da mulher, lá na CLT, lá nos anos 40, a sociedade era outra e você tinha uma forma de tratar a mulher de uma maneira diferente. Lembrem que até 1962, que é a data do Estatuto da Mulher Casada, até 1962, a mulher não era chefe de família, a não ser na incapacidade ou no óbito do chefe de família, pensando na família tradicional heteroafetiva. E, além disso, o que tinha? Essa mulher que não podia ser chefe de família, ela casada, ela era relativamente incapaz. Então, se eu vou tratar o menor até os 21 anos de idade, porque a regra até então, na época da CLT, é que o menor, ele era menor até os 21 anos de idade. Se eu vou tratá-lo como incapaz, e eu vou tratar a mulher como incapaz, e eu vou proteger o menor, eu também tenho que proteger a mulher. Então, a ideia geral do que a gente tinha até então era que o trabalho da mulher seria um trabalho de meia força. Enquanto trabalho de meia força, eu deveria protegê-la de quê? Olha, não pode ter trabalho insalubre. Olha, não pode ter trabalho noturno. Olha, a jornada dela não pode passar de 8 horas. Mas por que isso? Vocês devem se lembrar quando a gente falou do princípio da isonomia de gênero no direito, que eu falei para vocês que o marco que quebra toda uma evolução na nossa sociedade é a Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, a ideia, a cabeça da sociedade era que a mulher só iria trabalhar ou enquanto não fosse casada ou se estivesse necessitando na família, se fosse viúva. A Segunda Guerra Mundial joga todos os homens para a guerra, manda as mulheres para o trabalho para produzir para o front. E aí, dentro dessa ideia, quando os homens voltam da guerra, eles dizem, não, já pode ir para casa de novo, que eu quero agora trabalhar. E o que as mulheres disseram em 1945? Não quero mais voltar para casa, eu quero continuar a trabalhar. E daí é que a gente passa a ter um marco que se desenvolve completamente direito. E aí vamos lembrar de quando é a CLT. De 43, antes disso, antes do pós-guerra. É no pós-guerra que acontece essa alteração. E aí, essa alteração, ela só vai vir através das mudanças legislativas na história desse direito do trabalho. O texto base da CLT, lá nos anos 40, refletia a sociedade lá dos anos 40, que a mulher casava e que tinha que estudar para ter uma condição melhor para o marido, não para ter uma condição melhor para ela ter o trabalho dela, a independência financeira dela. A sociedade de hoje é completamente diferente. A sociedade de hoje faz o quê? Depois da Segunda Guerra, as mulheres estudam, as mulheres se preparam, e não tem um projeto de vida baseado em ter uma família, ter filhos. Ela tem um projeto de vida profissional e família é um efeito disso. E aí é o cuidado que eu quero que vocês tenham. Eu não posso tratar o trabalho da mulher como um trabalho de meia força. Por quê? Porque é uma força inteira. Não tem diferença para o trabalho masculino. O trabalho masculino, a diferença que vai ter para o trabalho feminino são situações episódicas, tópicas, em que não vai justificar a diferença de salário pelo gênero. Não vai justificar a ascensão profissional por conta de gênero.
Essa é a ideia que eu quero discutir aqui com vocês. Mas também quero discutir o quê? Vocês vão ver que todo um regramento que a gente vai estar fazendo nessa aula de hoje e na aula de amanhã, na verdade, seria uma ideia de uma petição de princípios do não discriminar. Eu vou falar muito de outras discriminações, o que não vai afastar a ideia aqui que a gente está tratando sobre o trabalho da mulher. Por quê? Vamos lá. Eu vi alguns anos atrás uma estatística, tem várias estatísticas sobre o trabalho da mulher, porque especialmente elas são feitas pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. E a OIT, alguns anos atrás, trouxe uma estatística que para mim era alarmante aqui para o Brasil. Qual era essa informação? Isso já tem uns 5, 6 anos, 7 anos, mais ou menos por aí, porque foi antes da Lei Complementar 150 de Emprego Doméstico, que é de 2015. E aí, quando eu vi essa matéria, ela dizia o seguinte, olha, 65% das carteiras de trabalho de trabalhadoras, de mulheres trabalhando, ou seja, de trabalho formal, 65% no Brasil é de emprego doméstico. Então, vejam, vamos lembrar daquilo que eu tinha falado de emprego doméstico para vocês. Eu disse para vocês, a Lei Complementar 150 é a última lei áurea. Por quê? Porque a relação de emprego doméstico entre empregado doméstico e empregador era uma relação que beirava a abusividade, beirava a escravidão. A gente tinha uma situação que, como eu não tinha uma jornada de trabalho, eu podia mandar aparecer às 4 horas da manhã e sair só 10 horas da noite. A partir de 2015, a gente passa a ter toda uma medida protetiva ao trabalho doméstico, e aí a gente deixa de ter aquela definição de subemprego e passa a ter emprego completo, cheio. Então, imagine a estatística dizer que 65% dos empregos femininos eram carteiras assinadas de emprego doméstico, é você dizer, até 2015, 65% dos trabalhos de mulheres eram subemprego. E isso eu estou falando de trabalho formal, imagine na informalidade. Isso gerava o quê? E ainda gera, infelizmente, uma disparidade de salário. Por exemplo, para a mesma função, não estou nem falando de função diferente, para a mesma função, trabalhadores que foram contratados em períodos próximos, que a gente considera um período próximo, um período para isonomia, ou seja, até 2 anos. Eu vou explicar isso já já para vocês. Se você tem um trabalhador que é para receber a mesma remuneração, mas por conta do gênero, as mulheres recebiam antes de 20% a 30% a menor do que os homens, você tem sim uma discriminação. Então a gente tem que ter cuidado dentro disso, porque essa discriminação ela está se dissipando, ela está sumindo com o tempo. Mas não vamos ser ingênuos a ponto de dizer, olha, ela já sumiu. Não. Ela se reduziu. Eu, por exemplo, no final do ano passado, eu vi uma nova estatística que diz que hoje a disparidade de salário por gênero no Brasil vai de 10% a 20%. Mas vamos lá, 10% a 20% para quem ganha 10 mil reais é a diferença de 1.000 a 2.000 reais. 1.000 a 2.000 reais é muita coisa. É de 1 a 2 salários mínimos a diferença que você vai ter. Isso eu estou falando do padrão de quem ganha 10 mil. E se eu estiver falando de grandes diretores de empresa que muitas vezes ganham 50, 100, 200, 300 mil reais e às vezes muito mais do que isso. Uma disparidade para quem ganha 100 mil reais de 20% dá 20 mil reais. Então, a gente tem que ter muito cuidado dentro disso, porque a ideia geral é a ideia de não discriminar de forma alguma sob qualquer argumento. A gente vai estar falando aqui de gênero, em grande medida, mas é não discriminar também por raça, não discriminar por idade, por situação familiar, por estado de gravidez, não discriminar por opção religiosa, por opção sexual. Então, eu vou entrar em outras formas de discriminação aqui para a gente estar discutindo, mas o foco principal é o trabalho da mulher. Esse é o foco principal do que a gente vai estar tratando na aula de hoje para a aula de amanhã. Então, o que a gente vai ver? A ideia geral é a mulher sofre discriminações, o mercado de trabalho para a mulher não é o mesmo mercado de trabalho para o homem, e aí, por conta disso, eu preciso criar medidas protetivas. Vejam a diferença das medidas protetivas originais da CLT para as medidas protetivas atuais na legislação trabalhista. O que fazia a legislação trabalhista, a CLT,
lá nos anos 40, nos anos 1940. Eu protegi a mulher porque era frágil. Você usar a expressão hoje sexo frágil ou gênero frágil, não se utiliza mais, porque o que é fragilidade? Ah, homem não chora. Isso é sinal de fortaleza? Às vezes, muito pelo contrário. Às vezes, isso é um sinal de fraqueza ainda maior. Então, a gente tem que ter muito cuidado dentro disso, porque a ideia geral não é mais a proteção da mulher enquanto indivíduo por ser frágil, por ter um trabalho de meia força. A proteção agora é uma proteção contra a discriminação. Por esse motivo, é que a Constituição Federal, quando vai falar de trabalho da mulher, no artigo 7º, diz o quê? Proteção de mercado do trabalho da mulher. Veja a intelecção que a gente tem que tirar dessa afirmação. É direito de todo trabalhador urbano e rural, entre outros. 2 pontos. A proteção do mercado de trabalho da mulher. A ideia de proteção de mercado de trabalho da mulher é dizer, olha, a mulher sofre discriminação? Sofre. Se até agora, recentemente, a diferença salarial podia chegar até 30%, e agora chegar a 20%, é uma discriminação. Não deveria chegar nem a 2%, nem a 1%. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai estar tratando aqui de isonomia de direitos. E quando a gente vai falar de isonomia de direitos, é tratar todos igualmente? Não, aí é que a gente também tem que ter cuidado. Eu gosto muito de um texto do Luiz Roberto Barroso, no livro dele de Direito Constitucional, em que ele diz o seguinte, olha, muito mais do que o princípio da isonomia, ele trata de igualdade, ele trata de desigualdade. O cerne do princípio da isonomia não é tratar igualmente os sujeitos, os agentes. O cerne do princípio da isonomia é ver qual é a medida de desigualdade do que eu posso tratar. Então, no que diz respeito a gênero, a essência do gênero, não há justificativa para você dar oportunidades de trabalho maiores para um homem, um salário maior para um homem, ou ascensão na carreira profissional para um homem como diferença. Só que haveria justificativa para dar um tratamento diferenciado em questão de licença maternidade e licença paternidade? Sim. Por quê? Porque não é o homem que vai parir a criança, e muito menos o homem que tem a capacidade de amamentar. A amamentação feita pelo homem vai ser uma amamentação que qualquer indivíduo pode realizar, que é pegar uma mamadeira e dar, ou através de uma fórmula, de um suplemento alimentício, ou através do leite materno mesmo, que foi retirado, guardado, e que eu vou estar utilizando para a criança. Então, em momento algum, eu vou falar aqui da essencialidade do homem para a criança. Mas, em grande medida, há uma essencialidade da mulher para a criança que acabou de nascer. Então, a gente vai tratar o princípio da isonomia não no sentido de tratar igualmente as pessoas, mas sim de tratar desigualmente as pessoas na medida da sua desigualdade. Essa é a essência que a gente tem do princípio da isonomia. Não é nem tanto a ideia de igualdade. Por quê? Porque se a gente for tornar uma igualdade real para todo mundo, você vai ter também diferenças. A gente também vai ter diferenças. É o caso que o Barroso ele fala no livro dele de um concurso público para policial militar. Ele diz, olha, eu vou fazer um concurso público para policial militar e o edital proíbe deficientes físicos de participar desse concurso. Seria lícita essa discriminação? Seria válida? Estaria de acordo com a Constituição Federal? Ele entende que sim. Por quê? Porque se eu tenho deficiências de locomoção, por exemplo, eu não vou poder fazer uma patrulha. Então, quem trabalha na RP, quem trabalha na rua como policial, se tem uma deficiência física, provavelmente essa deficiência é impeditiva para o exercício na condição de policial. Só que ele fala lá no livro dele, ele diz, mas, por exemplo, se o concurso público for para policial, em que tanto se permite trabalho de patrulha, mas também permite trabalho burocrático, aí é ilícita, é inconstitucional, é ilegal a vedação da participação de um deficiente num concurso público, num certame público. Então, vejam, a ideia é a mesma aqui. Não é tratar igualmente de forma absoluta, mas tratar igualmente as pessoas dentro de uma avaliação que a gente vai ter que justifique, se tiver diferenças, a diferença do gênero.
Por exemplo, vamos lá, falei com vocês na última aula, quando a gente estava falando da MP 936 e do auxílio emergencial, que foi criado com base naquilo que ficou chamado socialmente, que os economistas detestam isso, mas vamos usar essa expressão, o Corona Voucher. O que eu disse para vocês? Vão pagar R$600 por pessoa, até um total de R$1.200, ou seja, até 2 pessoas na família, permitindo que a mãe em família monoparental, a mãe chefe de família em família monoparental, já receba direto os R$1.200. Aí eu questionei, mas por que não um homem chefe de família numa família monoparental não receberia? Nesse ponto eu acho que é uma afronta ao princípio da isonomia. Por quê? Porque a mãe chefe de família tem filhos pequenos que provavelmente não trabalham, e ela tem que ter cuidado não com a boca dela apenas, mas com a boca de outras pessoas que dependem dela. Isso não vai ser diferente de um pai de família que é de uma família monoparental. Não vai ter diferença aqui. Então, eu acho que o gênero aqui não deveria ser justificativa, mas sim a monoparentalidade. O critério aqui deveria ser a monoparentalidade, não o gênero. Mas em outras situações, o gênero justifica, que é o caso que eu falei da licença maternidade e da licença paternidade. Seria estranho uma mulher e um homem terem a mesma licença ao mesmo tempo para estar cuidando da criança. Vocês vão ver que vai ter um tipo de licença que existe em outros países, que é a licença parental, em que ela aí serve para o casal e o casal vai dizer quem é que vai tirar essa licença. Mas mesmo quando tem a licença parental, a preferência é para a mulher, porque ela é quem pariu a criança. Ela quem teve o filho, ela quem sofreu as dores do parto, ela quem vai alimentar e amamentar aquela criança. Então, a licença normalmente acaba indo para a mulher. Isso não é quebra de isonomia, isso é justamente isonomia. Então, quando a gente for começar a falar aqui, em especial do artigo 373A da CLT, eu quero que vocês tenham isso em mente. A ideia de isonomia é como a ideia de não discriminar, mas que em algumas vezes a discriminação é sim permitida, ela é sim lícita, e vocês vão perceber que ela se justifica em algumas hipóteses, porque aí não é uma quebra da isonomia, é justamente a aplicação da isonomia. Como disse o Barroso, aplicar o princípio da isonomia, mais do que tratar igualmente, é tratar desigualmente na medida da desigualdade. Então, essa é a ideia geral do que eu vou estar passando aqui para vocês. Então, como eu disse, o artigo 7º da Constituição Federal, salvo engano, inciso 20, coloca o quê? Que é direito da mulher no trabalho ter o seu mercado de trabalho protegido. Então, aqui a gente não vai estar falando, olha, a jornada de trabalho da mulher é menor. Não, é a mesma do homem. Ela pode ter hora extra, ela pode ter a mesma jornada que o homem vai ter. A mulher vai ter direitos diferentes do homem. Vai. Mas na medida dessa desigualdade. Se a mulher é quem amamenta, ela vai ter períodos no trabalho dela em que ela vai poder amamentar a criança, em que ela vai ter descanso, vai ter interrompido a jornada de trabalho. E eu vou estender isso para o homem, a não ser que haja uma justificativa para isso, e aí eu posso tratar isso oportunamente com vocês, vocês vão perceber que não há justificativa. Então, vamos ter muito cuidado dentro disso, para vocês entenderem bem como isso funciona. Então, vamos lá. Vamos para o material, para vocês verem aí. Qualquer coisa, me interrompam, mas aparecendo aí o assunto para vocês, vocês podem me interromper por microfone e mandar o texto que depois eu dou uma olhada e respondo. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, se a gente for ver a doutrina, antigamente, tratava normalmente o trabalho da mulher e do menor juntos. Eu coloco aqui junto para fazer uma provocação à separação. A ideia aqui é dizer, olha, isso era tratado como trabalho de meia força e, de fato, o trabalho do menor pode ser encarado como trabalho de meia força, e daí ele vai ter limites, ele vai ter limite em jornada de trabalho. Se ele estuda, e ele deve estudar, ele não vai poder ter um horário de trabalho que atrapalhe os estudos dele. Ah, mas professor, eu estudo, e nem por isso meu patrão está diminuindo a minha jornada de trabalho. Você é menor? Isso serve para os menores. Quando a gente está falando de um maior de idade, se ele estuda, o problema é dele. Ele adequa o horário de estudo dele ao horário de trabalho. Ele adequa o horário de trabalho ao horário de estudo. Aí não tem problema.
mas não é uma obrigação do empregador fazer isso. Então, trabalho do menor é um trabalho de meia força? É. O menor é protegido, a mulher não é protegida. O que é protegido é o mercado de trabalho da mulher, conforme a gente vê aqui no inciso 20 da Constituição, que diz, vamos lá, é direito de todo trabalhador urbano e rural, entre outros direitos, proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. E é isso que a gente vai começar a ver aqui. Quais são os incentivos específicos nos termos da lei que a gente vai ter como consideração de proteção do trabalho da mulher. Talvez o artigo mais importante que a gente tenha na legislação brasileira hoje sobre o trabalho da mulher, e aí, como eu disse para vocês, é uma petição de princípios do não discriminar. É um centro aqui de princípios em que você diz, olha, eu não posso discriminar nenhum indivíduo, exceto em situações quando a lei assim admitir. Então, o que a gente vai ter aqui? Vocês vão ver que eu não vou falar só de gênero. Eu vou falar de raça, de gênero, de opção religiosa, sexual, de estado familiar, de estado de gravidez, entre outras formas de discriminação. Por quê? Quando a gente volta lá para 1943, a sociedade, ela não era a mesma de hoje. Era completamente diferente. Eu não vou dizer, não, na época não existiam opções sexuais. O povo todo brasileiro era católico. Não. O Brasil foi sempre um país eminentemente católico, ainda é hoje o país mais católico do mundo, mas não quer dizer que o país era só de católicos. Você tinha pessoas de outras religiões, e aí nessas outras religiões eu poderia fazer a discriminação? Não poderia. Não é porque não se fala aqui em discriminação de opção religiosa que eu possa fazer essa discriminação. Então, vamos deixar isso bem claro. A lista que eu vou colocar aqui para vocês é, primeiro, uma lista exemplificativa, não é exaustiva. E segundo, mais do que isso aqui é uma petição de princípios do não discriminar. Eu vou exemplificar sempre em trabalho da mulher, mas também vou entrar em outras temáticas para vocês verem como é que funciona. Então, vamos lá. O que diz o artigo 373-A da CLT? Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas em acordos trabalhistas, é vedado. É proibido. Eu não posso fazer. Então, o que vai ser proibido? Vocês vão ver que eu vou trazer para vocês aqui 2 incisos em que essa vedação não é absoluta. Mas os demais incisos que eu vou abordar com vocês, a vedação vai ser, sim, absoluta. E aí eu quero que vocês tenham muito cuidado na hora de estudar por conta disso. Então, vamos lá. Eu vou trazer até as exceções para vocês aqui, para vocês verem como é que é interessante essa temática. Então, vamos lá. É vedado, é proibido. Primeiro, é proibido publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência a sexo, idade, cor ou situação familiar. Repito, isso daqui é uma lista exemplificativa. Então, se não tem opção sexual, se não tem opção religiosa aqui, eu posso dizer que nessas hipóteses eu posso discriminar na hora de contratar um trabalhador? Isso seria uma interpretação gramatical que não é ajustável ao que interessa aqui para a gente. A interpretação, ela primeiro tem que ser sistemática, através da Constituição para a CLT, e segundo, a gente tem que fazer uma interpretação aqui também teleológica. Qual é a teleologia que a gente vai ter aqui do artigo 373-A? É, não discrimine. E aí, dentro do que Barroso diz, o não discriminar, que é a isonomia, não é tanto tratar igualmente todo mundo, mas é sim tratar desigualmente na medida da desigualdade. Então, essa é a ideia que a gente vai ter aqui. Então, é proibido, é vedado, publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência a sexo, gênero, a idade, se eu sou mais velho, se eu sou mais novo, a cor, a raça da pessoa, ou situação familiar. Situação familiar, para quem não entende aqui, é o quê? Se você está casado, se você está solteiro. Mas dá para discriminar alguém porque está casado ou porque está solteiro? Sim, é possível fazer essa discriminação. Por que faz essa discriminação? Quando eu digo é possível, não dentro da lei. É possível a gente encontrar na prática. A gente encontra esse tipo de situação de discriminação porque eu sou casado, não fui contratado, porque eu sou solteiro, não fui contratado. Tem empregador que pensa o seguinte, olha, para viajar no trabalho,
quem é solteiro é muito mais fácil. Por quê? Porque não tem um esposo ou esposa que vai estar dizendo, não, mas vai viajar de novo, você está viajando demais, eu sei que você tem outro ou você tem outra nessa viagem sua, então eu vou contratar uma pessoa solteira. Já quem quer contratar o casado diz, não, eu vou contratar uma pessoa casada, porque na verdade o casado tem estabilidade familiar. E uma pessoa que é estabilizado socialmente, que tem uma família, que tem filhos, não vai estar lá no domingo em show, num bar, ou assistindo uma live e enchendo a cara de bebida alcoólica para chegar de ressaca na segunda-feira no trabalho. Então, vou contratar alguém que é casado. Tenhamos muito cuidado com isso, porque isso também é uma impossibilidade de discriminação, exceto em situações, repito, que se justifiquem. Então, o que a gente vai ver aqui? É proibido, é vedado publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência a sexo, idade, cor, situação familiar, lembrando, isso aqui é uma lista exemplificativa, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, publique notoriamente assim exigir. Então, vamos lá. O que a gente teria aqui? Gente, é muito comum a gente ver em certas situações anúncio de emprego que você publicou ou está para fazer a publicação, em que se diga o seguinte, por exemplo, antigamente era muito comum isso. Contrata-se mulher de boa aparência. Primeiro, por que mulher? E segundo, o que define boa aparência? Para mim, a definição de boa aparência são os olhos da pessoa. Quando eu digo os olhos, não da pessoa que eu estou avaliando se tem boa ou má aparência, mas os meus olhos. São os meus olhos que vão definir o que é boa ou má aparência. Botticelli diria, as pessoas gordinhas, elas são as mais bonitas. Tá? Já o Balzac, Honoré de Balzac, diria, as mulheres mais velhas, elas vão ser mais belas. Ele dizia, mulher só depois dos 30. Né? E lembrando, quando ele fala isso, depois dos 30 a mulher era velha. Hoje, depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, a mulher ainda é jovem. Então, quando a gente vai ver a questão do que é mulher de boa aparência, por que mulher especificamente, ainda mais? Qual o critério para a boa aparência aí? É o critério social? É o critério Gisele Bündchen? Qual o critério que eu vou utilizar? Então, é o tipo de propaganda de anúncio de emprego completamente abusivo, que eu não posso realizar esse tipo de anúncio de emprego, exceto em situações que assim for justificado. Então, não posso dizer, regra geral, contrato um homem, não posso dizer, contrato uma mulher. Não posso dizer, contrato um idoso, uma pessoa com experiência, uma pessoa na melhor idade, ou contratamos jovens. Não posso dizer, contrato negros, contrato brancos, contrato orientais. Eu não posso dizer, contrato casados com contratos solteiros. Esse caso de casado solteiro me lembra um episódio do Trato Feito, que eu falo tanto com vocês, em que o Richard Senior, Oldman, o velho, ele numa avaliação que ele estava fazendo para contratar uma pessoa para a firma, lá para a empresa de penhor que tem lá no canal do History Channel, ele faz uma série de perguntas e o Richard, filho dele, o Richard Jr., diz, pai, você não pode perguntar essas coisas. Entre uma das coisas que ele pergunta e que o Richard Jr. critica ele porque ele pergunta é, você é casado? E é justamente a ideia de que se tinha antigamente. Não, se uma pessoa é casada, ela tem estabilidade social. Eu só contrato casados, não contrato solteiros. Ou vice-versa. Eu não posso fazer discriminações da mulher, então, quanto a gênero. Discriminação do homem é mais difícil, para não dizer impossível, mas pode acontecer. Mas não posso fazer discriminação de gênero, de raça, não posso fazer discriminação de idade, não posso fazer discriminação de credo, não posso fazer discriminação de opção sexual, não posso fazer nenhum tipo de discriminação. Então, não posso publicar ou fazer publicar anúncio em que haja discriminação. Mas vamos lá. Vou fazer uma proposta aqui para vocês. Vou fazer uma publicação agora com vocês aqui, tá? E vocês vão me dizer se vocês querem ou não querem trabalho.
contrato homem negro de idade para um papel artístico. Eu posso fazer esse tipo de discriminação? Então veja o que diz o artigo 373, inciso 1, ou a linha A, não lembro agora. O que ele diz lá, no primeiro item? A gente vai ter que eu não posso publicar ou fazer publicar anúncio de emprego que haja discriminação de gênero, de raça e de idade. Eu fiz as três. Eu disse o quê? Contrato homem, negro e de idade mais avançada. Eu posso fazer essa discriminação? O que diz o inciso? Ele diz lá, salvo quando a natureza, a situação, assim justificar. O que seria uma situação que assim se justifica? Eu vou mostrar um vídeo para vocês que eu acho que talvez o áudio não apareça tão bem, porque eu teria que parar a aula e estar publicando aqui para vocês. Mas eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês que eu quero que vocês se atentem mais ao visual do que ao áudio. É uma propaganda da Caixa Econômica Federal em que eu vou querer que vocês assistam para depois vocês me dizerem o que está de errado. Tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês. E eu já devia ter deixado aberto, mas vou abrir aqui para vocês, vocês vão ver aqui. Aqui vocês já começam a ver, tá na minha busca, o que é... Pensar no futuro é tão importante que até os imortais fazem isso. Conhecido como o bruxo, Machado de Assis foi fundador. Então, vamos lá. Vocês prestaram atenção, é uma propaganda dos 150 anos, já tem um bom tempo essa propaganda, da Caixa Econômica Federal, em que mostra um dos seus primeiros correntistas na Caixa, que foi o Machado de Assis. Machado de Assis, que para mim é o maior escritor, que inclusive falam isso na propaganda, é o maior escritor do Brasil, para mim são as obras que mais me agradam da literatura brasileira. O Machado de Assis, ele era conhecido não só por ser um excelente romancista, um excelente literato, mas também era conhecido por outra coisa. Qual é a cor da pele, a raça, do ator que aparece aí na propaganda? É uma pessoa branca. Qual é a cor da pele, qual é a raça do Machado de Assis? Machado de Assis era negro. Só que quando a gente vai ver Machado de Assis, a gente sempre vê ele de que forma? Representado através de desenhos. E aí resolveram fazer igualzinho no desenho, que está lá a pintura em preto e branco, vamos colocar o Machado de Assis como uma pessoa branca. Gente, isso foi uma celeuma, uma confusão tão grande que a gente teve aqui no Brasil depois dessa propaganda, e essa confusão, nesse caso, eu acho justificável, que retiraram essa propaganda do ar e refizeram com outro ator negro fazendo o papel de Machado de Assis. Vamos voltar, né, para o questionamento que eu tinha feito para vocês. Eu posso contratar uma pessoa negra, idosa e do sexo masculino. Eu posso fazer esse anúncio de trabalho, eu posso publicar um anúncio de emprego, de trabalho, em que eu chame alguém para trabalhar dizendo, eu quero uma pessoa negra, eu quero um homem, eu quero uma pessoa idosa? Sim.
A gente vai poder fazer isso quando a situação assim justificar. Quando a situação assim justifica a gente, eu vou fazer um papel de um negro, eu não vou fazer a contratação de um branco e pintar a pele dele de negro. Eu tenho atores negros, eu não preciso fazer isso. Eu vou contratar uma atriz, mulher, para fazer o papel de uma personagem feminina. Para que eu tenho que fazer, como no teatro antigo, colocar uma máscara, a persona, num ator do sexo masculino para dizer, não, mulher não atua. Quem assistiu o filme Shakespeare Apaixonado vê uma história que seria William Shakespeare escrevendo Romeu e Julieta, em que ele se apaixona por um ator que, na verdade, não é ator, é uma atriz que finge ser ator porque quer atuar e as mulheres não poderiam atuar até então. Então, vejam, eu posso fazer uma discriminação, quando assim justificar. Então, fazer uma chamada de trabalho, você fazer uma propaganda, um anúncio de emprego, de trabalho, em que haja discriminação de gênero, pode ser feito. Por quê? Porque eu quero contratar um homem. Não porque é um homem, porque vai fazer, vamos lá, professor universitário. O que justifica o gênero? Nada. Nem mesmo se fosse uma academia masculina só para alunos, justificaria dizer, não, eu vou contratar um professor do sexo masculino. O professor do sexo masculino ensina melhor ou ensina pior do que uma mulher? Ah, não, mas o homem vai passar autoridade, a mulher não vai passar autoridade. Gente, eu tenho muito mais medo de algumas professoras que eu tive na faculdade do que de professores. As professoras tinham uma fama muito pior de dureza, de rigidez com os alunos do que os professores. Então, vejam só como é que funciona. E muitas professoras marcaram a minha formação, tal qual professores também marcaram. Então, gênero para ser professor não justifica. Mas para fazer um papel masculino num filme, numa peça teatral, para fazer um papel masculino numa propaganda, eu posso fazer essa discriminação. Para fazer um papel feminino num teatro, num cinema, numa propaganda, eu posso fazer essa discriminação. Ah, mas só para isso, só para atuar. Não, vamos lá. Eu sou um grande fabricante de roupa feminina, ou sou um estilista, e vou fazer um desfile. E aí, na hora de contratar um desfile, aparece um homem dizendo, não, eu posso vestir o vestido da mesma forma. E vou andar lá na passarela da mesma medida, e você vai apresentar o seu vestido. A não ser que eu queira justamente chocar, fazer de propósito isso para poder chamar a atenção, a grande realidade é que eu vou contratar uma mulher para desfilar e não um homem. Ou vou contratar um homem para desfilar e não uma mulher. Então, depende muito da atividade profissional que você vai exercer e de qual objetivo que você quer dar para aquela situação. Por exemplo, a gente já viu um transexual fazendo o papel de Jesus Cristo. E aí é que vem a questão. Eu posso fazer isso? Provavelmente a opção do diretor e dos produtores foi justamente chamar atenção para algum tipo de informação que não necessariamente seria aí um Jesus do sexo feminino. Então, talvez a intenção tenha sido justamente essa. Então, é bom que se tenha cuidado que quando a gente vai fazer especificamente uma discriminação, ela tem que ser justificada. Vamos lá, vou contratar trabalhadoras ou trabalhadores para fazer manutenção e limpeza de onde? De banheiro masculino. Eu vou dar preferência para contratar um homem para limpar o banheiro masculino, até porque os homens usam o banheiro enquanto o banheiro está sendo limpo. E no banheiro feminino eu vou dar preferência para contratar mulheres, por quê? Porque as mulheres usam o banheiro feminino enquanto está sendo limpo. Imagine como seria estranho uma de vocês estar usando o banheiro com um homem limpando, e vice-versa. Então, a gente costuma entender aqui que o ideal seria você só ter a discriminação quando a situação concreta assim justificar. Quando a situação concreta assim justificar, a gente vai admitir. E aí isso sempre me vem à cabeça um exemplo concreto também que aconteceu de uma grande rede de supermercados que deixou de contratar uma trabalhadora
E ela move uma ação de danos pré-contratuais, alegando que não foi contratada pelo fato dela ser obesa. Então ela disse, olha, eu fui discriminada em função da obesidade, veja aí o exemplo do que eu falei para vocês, o artigo 373 é uma petição do não discriminar, e quando discriminar baseada na ideia de isonomia, ou seja, tratar desigualmente na medida da desigualdade. Então, ela disse, olha, eu estou sendo discriminada por conta da minha obesidade. Eu tenho obesidade mórbida, extrema, e não fui contratada por isso, porque eu me considero extremamente capaz. O que normalmente viria na defesa desse tipo de processo, desse tipo de ação? Viria na defesa o seguinte, olha, não é verdade, não procede essa informação, e, de fato, ela deixou de ser contratada, mas porque tinha outros profissionais, outros interessados, outros candidatos, e esses candidatos estavam melhores qualificados. Como é que ela vai provar isso? Isso cai muito na subjetividade do que é melhor qualificado, teria que o juiz fazer uma análise da pessoa. Às vezes você pergunta qual é a tua disponibilidade de tempo, você mora perto do trabalho, não mora perto do trabalho, tem disponibilidade para viajar? Então, tem uma série de perguntas que motivam a contratação do trabalhador, e não só currículo, de dizer, olha, eu trabalhei, eu tenho pós-doutorado em Harvard, Yale, em Oxford, e por conta disso eu sou melhor e tenho que ser contratado. Às vezes eu deixo de contratar você que tem pós-doutorado e contrato o gênio indomável. Por quê? Porque ele tem capacidade muito melhor do que a sua, apesar de não ter nenhum doutorado ou pós-doutorado em Harvard ou Yale. Então, é bom que se tenha cuidado aqui, que cai muito, às vezes, em subjetividade, mas o que a gente está falando aqui são situações que não podem cair em subjetividade. Gênero. Eu não posso deixar de contratar uma pessoa porque é mulher ou porque é homem, a não ser que a situação concreta assim me imponha. Mas vamos lá para o caso que eu estava falando. Deixei de contratar uma mulher porque era obesa. A gente diria, não é verdade isso. E o juiz provavelmente não daria contra o supermercado, contra essa rede de supermercado, pelo fato de que deixou de contratar uma senhora obesa. Mas qual foi a defesa do supermercado? O supermercado disse, de fato, não contratamos ela porque ela é obesa. E piorou ainda a situação. Ele disse, olha, ela não foi contratada porque ela era obesa, mas a capacidade dela era tanta que se a função fosse de gerente, ela era contratada. Qual era a questão? A questão é que ela deixou de ser contratada porque a função era de caixa. E o espaço do caixa é um espaço limitado. Já uma pessoa que tenha proporções um pouco maiores, eu não estou nem falando uma pessoa que tem que ser magra, mas uma pessoa que tem uma proporção um pouco maior, ela já tem dificuldade de movimentação naquele espaço que é um espaço limitado. Se você for tentar passar por trás do caixa, ele normalmente coloca a cadeira dele, para ficar mais alto inclusive, ele coloca a cadeira dele um pouco mais para trás. Então quem está passando por trás dele não consegue passar com um carrinho, por exemplo, porque ele botou para trás. Então ele vai lá e se coloca para frente de novo. Então se uma pessoa magra já tem dificuldade daquele espaço, imagina uma pessoa de extrema obesidade. E aí o supermercado argumentou dizendo, olha, eu não posso alterar as minhas unidades para dizer que eu vou contratá-la, botar um espaço maior só para ela ter o emprego. Ela pode arrumar qualquer emprego que se adapte à situação dela. Eu não posso fazer uma adaptação para ela, especificamente. Então, o supermercado, nesse caso, conseguiu convencer o juiz, e aí o juiz negou a indenização baseado nesse tipo de discriminação. Eu posso fazer essa discriminação? A regra é absolutamente não, eu não posso fazer essa discriminação. Mas eles trouxeram uma justificativa plausível, em que, no caso concreto, eles disseram, olha, calma lá, eu não estou deixando de contratar uma pessoa para ser professor, não estou deixando de contratar uma pessoa para ser um escriturário, para sentar numa mesa e estar no computador fazendo escrituração. Eu estou deixando de contratar uma pessoa porque ela não cabe no espaço do caixa. E aí a preocupação que a gente tem que ter. Então, a gente tem que ter muito cuidado dentro disso, que seria a mesma coisa de você contratar uma pessoa com nanismo para estar pintando uma casa. Imagine qual seria o nível de dificuldade dele para conseguir pintar. Não, mas você tem aquela haste telescópica, ele consegue fazer isso.
Mas até uma pessoa que não tem ananismo, com a haste telescópica, em certos locais, ele tem dificuldade para pintar. Então, você tem que entender que o princípio da isonomia não é tratar igualmente todo mundo, mas é tratar igualmente os iguais e tratar desigualmente os desiguais na proporção da desigualdade, na medida da desigualdade. Essa é a leitura que eu quero que vocês tenham aqui. Então, eu posso discriminar a mulher? Nunca. Eu posso discriminar o homem? Nunca. Só que quando eu falo esse nunca, é um nunca entre aspas, porque a regra é não discriminar. Mas você vai ter medidas concretas de exceção, que a própria lei diz, olha, a oferta de emprego, em situações excepcionalíssimas, pode ter discriminação de gênero. É o nosso caso aqui. Então, posso fazer oferta de emprego dizendo contrato mulheres, contrato homens, a regra geral? Não. Posso fazer uma oferta de emprego dizendo contrato mulheres ou contrato homens? Em casos específicos que assim se justifiquem, sim, a gente pode ter a discriminação. Essa é a ideia que a gente vai ter aqui. Tá? Então, primeiro inciso que a gente vê é o quê? Eu não posso fazer ou publicar anúncio de emprego em que haja discriminação de gênero, de idade, de raça, de situação familiar, mas também de outras hipóteses. Eu não posso dizer, contrato pessoas da igreja tal. Você tem certas localidades que dão preferencialmente a contratação para pessoas que são da mesma igreja do empregador. Eu posso fazer esse tipo de contrato de pessoas da minha igreja? Posso. Mas eu posso me recusar a contratar pessoas de outra religião ou de nenhuma religião? Não posso de jeito nenhum. Isso eu não posso fazer. A não ser que seja o quê? Vamos lá. Estou contratando alguém para fazer um catecismo. Para ensinar adolescentes, para ensinar crianças sobre a minha religião. A não ser que a pessoa da outra religião prove que conhece em detalhes a minha, vai ser meio difícil. Então, eu vou dizer, olha, eu quero contratar um católico. Não vou contratar um bandista. Da mesma forma, o inverso. Eu não vou ensinar, enquanto católico, regras de religião de matriz africana. Normalmente, uma pessoa que é dessa religião conhece mais de quem não é da religião. Mas existem estudiosos que podem ser contratados dessa forma. Veja o caso do Vaticano. O Vaticano não só é o menor país do mundo, mas também é dono de inúmeras empresas. Se vocês forem ver, os empregados do Vaticano não são só católicos. Você tem judeu, você tem ateu, você tem pessoa que não acredita em Deus, não estou nem falando agnóstico. Você tem ateu trabalhando para a Igreja Católica. Paga o salário dele, a crença paga o salário dele, mesmo que ele não tenha nenhum pingo de crença. Mas o cara é um mega contador. Entende tudo de contabilidade. Eu vou contratar um católico meia boca como contador, ou vou contratar um ateu muito bom como contador? Eu vou contratar o melhor profissional para exercer a função para mim. Eu não vou contratar a pessoa por conta de convicções religiosas, mas sim pela capacidade dela. Essa é a ideia que a gente vai ter aqui do gênero. Você contrata o melhor profissional. Então, você vai ver que a faculdade, ela tem o quê? Tem pessoas do sexo feminino e pessoas do sexo masculino. Pessoas do sexo feminino que ganham um salário melhor do que o profissional do sexo masculino, por quê? Porque tem uma jornada maior, porque tem uma qualificação maior, não porque é mulher. Vocês vão ver que tem pessoas do sexo masculino que recebem salário maior do que uma pessoa do sexo feminino, porque tem jornada maior, porque tem mais tempo de casa, porque tem uma qualificação melhor. E aí, nesse caso, não é o gênero, são outros critérios. É isso que a gente vai entrar agora, porque a gente vai entrar agora em outras situações, na contratação e depois na definição de salário. Eu vou entrar nessa discussão de isonomia salarial com vocês. Então, vamos lá. Tá? A gente vai ver o inciso 2 do artigo 373, dizendo o seguinte. Então, vamos lá. É vedado recusar emprego, promoção ou motivar dispensa de trabalhador em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Repito, aqui é exemplificativo. Professor, mas como isso é exemplificativo se no item anterior estado de gravidez não poderia ser usado como critério para discriminação e aqui não pode? Não podia nem no anterior. Você não pode dizer contrato pessoas não grávidas.
O estado de gravidez, a situação de gravidez da pessoa não pode ser fator nem para uma publicação, tá, de emprego, mas muito menos para deixar ou contratar a pessoa por conta disso. Você não pode fazer isso. Você vai contratar de forma objetiva o melhor profissional que vai melhor exercer a atividade para você. E não vai contratar o profissional que vai exercer a profissão, mas só porque é do sexo masculino, porque, na verdade, eu acho, sinceramente, que até algumas mulheres têm condição de receber o mesmo salário que um homem, mas não são todas. Eu nunca falei isso aqui para vocês, eu nunca disse isso, mesmo que esteja gravado na entrevista que eu dei para Luciana Gimenez. Gente, hoje o mundo não esquece, a internet não esquece nunca. Você pode até apagar da sua timeline, você pode querer até apagar no programa que foi dito isso, mas alguém vai lembrar porque alguém gravou e quando está na internet, a internet nunca esquece. Então não dá para você dizer, para justificar, até tem algumas mulheres que merecem receber o salário igual ao homem. Você tem mulheres que merecem receber o salário melhor do que o homem, mas não porque é mulher. Você tem homens que merecem receber o salário melhor do que da mulher, mas não porque é homem. O fator aqui é outro. É outra situação que a gente vai ter. Então, vamos lá. Eu também não vou poder discriminar na hora de contratar, na hora de promover, de fazer ascensão na carreira, na profissão. E também não vou poder discriminar para motivar a dispensa do trabalhador usando o quê? Gênero, raça, idade, situação familiar, situação religiosa, opção sexual, opção religiosa, situação de gravidez. Nenhuma dessas hipóteses podem ser utilizadas. Não, vou demitir primeiro os mais velhos e ficar com os mais jovens. Ou o inverso, vou demitir os mais jovens e ficar com os mais velhos. Eu posso usar o seguinte, eu vou usar o critério de tempo de casa. Vou demitir primeiro quem tem menos tempo de casa e depois demito quem mais tem tempo de casa se eu for fazer um programa de demissão. Por que eu vou fazer isso? Porque demitir quem tem mais tempo de casa, a indenização é maior, então eu vou sofrer mais. Então demito logo quem foi contratado há menos tempo. Então você pode fazer este critério. Não outro critério que seria a idade da pessoa, não outro critério que seria o gênero da pessoa. Vou optar só por ficar com homens nesse período. Por quê? Porque a mulher, como é frágil, aí o coronavírus pode pegá-la de uma forma mais forte. Muitíssimo pelo contrário, a saúde das mulheres, muitas vezes a saúde é melhor do que a do homem, porque a mulher é inteligente o suficiente para se cuidar sempre. A mulher vai em médico pelo menos uma vez por ano. O homem vai no médico quando tem algum problema. E óbvio que o homem também aumenta quando tem que ir no médico. Ele tem uma unha encravada, ele vai dizer que ele está sofrendo um infarto do miocárdio. Então, a gente tem que entender aqui como a coisa funciona, que na hora de você definir a contratação, motivar a ascensão profissional, ou seja, promoção na carreira, ou demitir o trabalhador, a regra geral que a gente vai ter aqui eu não posso usar gênero, raça, opção sexual, opção religiosa, situação familiar, estado de gravidez. Nenhuma dessas hipóteses pode ser utilizada, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Por exemplo, eu poderia, num dado momento, dizer, olha, vou deixar de promover você, mulher, agora, porque você está grávida. Eu não vou promover você por conta disso. Se eu estiver falando de uma universidade, se eu estiver falando, vamos lá, de um escritório de advocacia, em que eu vá sair de advogada júnior para advogada sênior, eu não posso fazer esse tipo de discriminação. Mas imaginemos que eu trabalho numa clínica, num consultório, no hospital, em que se abrir uma vaga para técnica em radiologia e a pessoa mais qualificada é uma mulher e grávida. E eu estou precisando do técnico em radiologia agora. Eu posso colocar uma profissional como técnica em radiologia, ela estando grávida? Eu posso recusar emprego para ela? Eu posso recusar ascensão profissional para ela? Nesse caso vai ser justificável. Por quê? Porque eu não posso ficar sem um técnico em radiologia
E a pessoa que é mais qualificada para exercer essa função não pode exercer nos próximos meses. Por quê? Porque você vai ter 9 meses de gestação em média, e depois mais um período de licença de 120 dias, em que nesse período completo ela não vai estar trabalhando para mim, em especial na função de técnica em radiologia. Por quê? Porque é uma atividade insalubre, é uma atividade perigosa. E esse tipo de atividade, quem está grávida não pode exercer essa função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, eu vou recusar o emprego para você. Ou vou recusar a promoção. Por quê? Porque a função a qual você pretende, eu não posso colocar você. Se abrir de novo daqui a um ano, quando você não estiver grávida, gestante, aí tudo bem. Aí vocês vão perguntar, professor, então se ela já for técnica em radiologia, o que eu faço com ela? Ela tem que ser afastada da função sem prejuízo de salário. Vocês vão ver isso depois. Eu vou falar isso com vocês depois. Mas ela não pode exercer uma função que é insalubre para ela, sendo grávida, estando grávida. Então, nesse caso, a gente tem que ter muito cuidado, porque apesar de gravidez não ser doença, muito pelo contrário, você tem mulheres que, quando grávidas, ficam mais dispostas ainda de que quando não estão em estado de gravidez, mas isso inspira cuidados. Os primeiros meses de gravidez inspiram cuidados para a mãe. Depois, quando está chegando no fim, ela passa a ter limitações. Por quê? Porque o peso aumenta 10, 15, 20 quilos. E aí, isso a pessoa não está acostumada. Imagine, em menos de um ano, você ter um aumento tão grande no peso. Então, a pessoa passa a ter uma série de limitações, que não significa dizer que é uma limitação permanente, mas para algumas atividades, ela não pode ser grávida e estar nessa atividade. Então, digo, só que eu não vou te contratar porque você está grávida. Só que eu não vou te contratar porque não vou te promover porque você está grávida. E aí uma questão que eu quero tratar aqui com vocês. Vejam, a situação da mulher de gravidez, que a gente eventualmente venha a ter, ela justifica uma não contratação? A regra geral é não. Mas olhem por que a gente não pode deixar de contratar uma mulher grávida. Eu vou contar um caso meu particular. Não que eu estivesse grávido, mas eu tive uma oportunidade de trabalho que eu tive uma empregada que estava grávida, que eu contratei ela grávida. Só que eu não sabia que ela estava grávida e só fui saber quando a criança nasceu. Aí vocês vão me perguntar, mas como que você só descobriu que ela estava grávida quando ela nasceu? Ela era uma pessoa de proporções grandes e por isso você não via que ela estava grávida? Não, ela era bem magra. Só que, como ela engravidou do vizinho, não do marido dela, porque os dois não estavam mais mantendo relações, apesar de morar na mesma casa, ela veio que, em um dado momento, quando o marido descobrisse que ela estava grávida, ela ia ser demitida, ou ia ser colocada para fora de casa. O que ela fez foi procurar um trabalho. E começou a arrumar um emprego lá comigo, na minha casa, tá? E quando ela foi trabalhar para mim, o que ela fez? Ela fingiu que não estava grávida e ela já estava do 6º para o 7º mês. Como é que uma pessoa magra consegue esconder que está grávida do 6º para o 7º mês? Gente, eu não entendia por que ela demorava, às vezes, 15, 20, 25 minutos no banheiro. Depois que nasceu a criança, que a gente ficou surpreso, olha, nasceu a criança, filha dela, nasceu, ela estava grávida. Ela passava uma faixa, uma bandagem na barriga, apertando completamente o feto e a barriga, para que a gente não visse que ela estava grávida. Por quê? Porque ela precisava do trabalho, porque numa situação social ela seria expulsa de casa quando o marido descobrisse. E foi dito e feito. Quando nasceu a criança, o marido descobriu, a priori, ele expulsou ela de casa. E quando expulsou ela de casa, já que ela já dormia no trabalho, eu disse, olha, você pode ficar aqui, você não vai trabalhar. Você não pode trabalhar, você está de licença, mas você vai ficar aqui em casa sem ter trabalho algum, e eu não vou deixar uma mulher grávida com a criança recém-nascida na rua. Aí ela agradeceu muito. Antes dela ir lá para casa, quando ainda estava na maternidade, o marido resolveu assumir a criança. Marido dela, não o pai da criança. Assumiu a criança, fez uma adoção à brasileira, registrou a criança em nome dele. E até hoje, que eu saiba, ela não trabalha mais para mim,
ele cria como se fosse filha dela. Então vejam como é que é a situação. Vejam qual é a questão social que muitas vezes envolve a mulher e muitas vezes, para piorar, envolve uma mulher grávida. Botem na cabeça de vocês a seguinte pergunta: vocês contratariam uma mulher que estivesse grávida, sabendo que ela vai entrar em licença maternidade? Esse é o fator mais agravante que a gente tem aqui. Por isso que eu não posso usar o estado de gravidez para impedir a contratação de uma pessoa grávida, a não ser situações que assim justifique de forma concreta. Como eu falei aqui, um técnico em radiologia, ela está exposta à radiação. Por exemplo, quando a gente vai fazer raio-x, a gente tem direito, enquanto paciente, a pedir um colar de chumbo para proteger a tireoide. Dificilmente os hospitais oferecem isso para a gente, mas se você pedir, tem lá à disposição. Você pode pedir. Por que eu tenho direito a utilizar esse colar e aquela manta para proteger o tórax, se não for o raio-x do tórax? Porque, na verdade, eu estou exposto a uma radiação. Imagina o trabalhador que está exposto àquilo, mesmo de forma protegida, mesmo usando EPIs, exposto todo dia, diariamente, durante horas, àquele nível de radiação. Então, se faz mal para o paciente, imagine para o trabalhador. E vamos piorar, imagine para a trabalhadora grávida, que ela está gestante, desenvolvendo uma criança que vai ter, muitas vezes, deformidades por conta dessa exposição a um agente insalubre e perigoso. Então, tenhamos muito cuidado na hora de estudar isso, porque a regra geral é que eu não posso usar situação de gravidez, situação de gênero, situação de raça, situação, estado familiar, situação familiar, opção religiosa, opção sexual, como um critério definidor para não contratar, para não permitir ascensão na carreira ou para demitir um trabalhador, exceto nos casos que a lei assim justificar. Então, esses dois primeiros incisos, 1 e 2, que é fazer publicar anúncio de emprego ou publicar anúncio de emprego, que eu não posso fazer discriminação. E no segundo, contratar, promover ou demitir, que eu também não posso fazer discriminação, eles têm exceções. Quais seriam as exceções? São situações concretas, determinantes para você permitir a discriminação em certos casos que a lei assim justificar. Então, nestas hipóteses, você pode, por exemplo, posso usar religião para não contratar um profissional? Eu estou contratando uma pessoa que tem que trabalhar no sábado. Só que a pessoa é adventista do 7º dia. No sábado ela não vai trabalhar. É judeu ortodoxo. No sábado não vai trabalhar. Então, do pôr do sol na sexta até o pôr do sol do sábado, eu tenho que guardar o sabá. Já outras pessoas guardam o domingo. E obrigatoriamente guardam o domingo. Que diz, olha, se você trabalhar no domingo, você vai cometer um pecado. Então, essas pessoas, eu posso deixar de contratar por conta da religião? Ou posso deixar de promover por conta da religião? Posso. Por quê? Porque são situações específicas. Eu preciso de um trabalhador para o sábado. Ele não pode trabalhar no sábado. Então, não vou contratar uma pessoa que não pode trabalhar no sábado quando eu preciso de um trabalhador para trabalhar aos sábados. Então, é uma situação que justifica. Ah, mas o trabalho é de segunda a sexta. Então, não tem problema. Porque quando ele tem que deixar de trabalhar, ele já deixou de trabalhar. Ele não vai ter trabalho aos sábados, então não há risco de você deixar de contratar um profissional por conta da religião nessa situação específica. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Esses dois primeiros itens têm exceção. Os outros casos que a gente vai ver aqui, eu vou falar de pelo menos um para vocês, eles não vão admitir exceções. Então, vamos lá. Vocês vão ver que são situações mais fechadas, absolutas, no intuito de proibir discriminação. Então, vamos lá. Eu quero falar de 2 incisos, pelo menos, aqui com vocês para fechar a aula. 3. Considerar sexo, idade, cor ou situação familiar como variável determinante para fim de remuneração, formação profissional ou oportunidade de ascensão profissional. Aqui a ascensão que a gente vai ter é promoção sem que haja aquela situação que você vai ter troca de cargo. Aqui eu estou falando de promoção de que você não saiu de um cargo de atendente para técnica em radiologia e você, como técnica em radiologia, não pode estar grávida. Não é isso.
Estou falando aqui de promoção. Você é um atendente nível 1, vai passar a ser um atendente nível 2 ou vai passar para ser chefe dos atendentes. Você é trabalhador de piso, vai passar a ser supervisor e vai passar a ser gerente. Esse aqui é um caso que não tem discriminação possível sobre gênero, sobre raça, sobre idade. Você não pode realizar nenhuma discriminação aqui, por quê? Porque não tem justificativo. O trabalho que você já exerce já é naquela localidade, a ascensão profissional não é baseada em gênero, por exemplo. É a mesma coisa com salário. Você tem professoras na universidade que ganham menos do que eu. Só que também tem professoras que ganham mais do que eu. Por que elas ganham mais? Ou porque a qualificação ou a jornada de trabalho é maior do que a minha, ou porque elas ganham menos, ou porque a qualificação, a jornada de trabalho é menor. E é isso que eu quero que vocês vejam. Quando a gente vai falar de salário, a regra geral de qualquer trabalhador, não interessa a idade, a raça, o gênero, nenhum critério, a não ser os que eu vou falar aqui, não interessa nenhum critério para você distinguir salário. Então, um homem não pode receber nem mais nem menos do que a mulher. Por que não pode receber nem mais nem menos? E você falou que tem mulher que recebe mais e tem mulher que recebe menos do que você no trabalho. Gente, o critério que a gente utiliza para isonomia salarial é o seguinte. Primeiro, tempo de casa. Regra geral, até 2 anos de uma contratação para outra, não pode haver distinção de salário. Então, o primeiro critério que a gente vai ter é tempo de casa, tempo de contratação. Então, se eu fui contratado em janeiro de 2011, quem for contratado em janeiro de 2009 ou janeiro de 2013, vai receber o mesmo salário que eu, desde que tenha a mesma qualificação, tenha a mesma jornada de trabalho e tenha o mesmo cargo, a mesma função. Se você trabalha na mesma região, para o mesmo empregador, se você trabalha na mesma qualificação, na mesma jornada de trabalho, no mesmo cargo, e tem uma distância... Vejam como é ridícula a lei brasileira. Ela impõe uma multa que é em torno de um salário mínimo. Ela impõe uma multa para você, empregador, que faça discriminação de salário, por exemplo, por gênero. Então, a mulher que receba menos do que o homem, basta você aplicar uma multa de R$1.000 e poucos, o salário mínimo é R$1.045, basta você aplicar uma multa que está resolvido o problema. Tem uma proposta de lei, um projeto de lei que tem um conteúdo que eu acho muito mais pedagógico do que isso. Por quê? Para quem ganha R$10.000 e um trabalhador do sexo masculino ganha 15, você tem uma diferença aí de 50% a mais no salário da mulher, você pagar uma multa de R$1.000 é prêmio, mesmo que você vá pagar a diferença e vai ter isonomia salarial. Então tem um projeto de lei que diz que a multa seria de 200%, paga em favor do trabalhador ou trabalhadora, em regra da trabalhadora. Por quê? 100% seria isonomia e os outros 100% seria uma multa pedagógica, com caráter pedagógico, para punir o empregador, porque está pagando a maior ou a menor para um homem ou para uma mulher. Então, a gente não pode ter isso a não ser nos critérios de isonomia que eu disse para vocês, que é o quê? Tempo de casa. Então, quem tem um tempo muito grande, diferente de casa, aí a isonomia impõe o quê? Tratar desigualmente os desiguais. Você tem 20 anos de casa, eu tenho 5. Não há justificativa para o salário ser igual. Eu sou homem e você é mulher. Tem justificativa? Nenhuma. Tem justificativa da formação? Eu sou pós-doutor. Você é só doutor. Você é mestre, você é especialista, você é graduado, você tem nível médio, você tem nível fundamental. Ou você não tem nenhuma formação educacional. Isso justifica a diferença de salário? Justifica. Cargo diferente? Justifica. Localidades e empregadores diferentes? Justifica. A não ser isso, o salário tem que ser igual. Não pode ter diferença. Então, gênero não é critério para diferenciar salário entre trabalhadores. Existem outros critérios objetivos que não têm a ver necessariamente com o gênero, a idade, o credo, a raça do trabalhador ou da trabalhadora. Então, tenhamos muito cuidado com isso. E para a gente encerrar a aula aqui, tá fechando com vocês, vocês vão ver que a gente vai ter, tem outros incisos, mas eu vou fechar aqui no inciso 4, que diz o quê?
É vedado exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência do emprego. O que a gente vai ter aqui? Eu não posso fazer exame de gravidez para contratar e nem no exame periódico. Vejam, todo trabalhador tem que fazer exame de saúde. O exame admissional, o exame demissional e o exame periódico. O que é exame periódico? Enquanto você está trabalhando, de tempo em tempo o empregador tem que fazer exame físico. Então vamos lá, botar uma média aí, uma vez por ano. Então, uma vez por ano eu vou procurar o médico do trabalho, ele vai me avaliar fisicamente, vai fazer uma série de exames, pode ser só um exame de consulta, mas pode ser exame de sangue, exames físicos completos, urina, fezes, eu posso fazer todos esses exames. Ou posso fazer uma coisa mais simples. Isso depende muito da atividade que você exerce, depende do empregador. Tá? O nosso caso aqui, a gente faz exame completo, uma vez por ano. Quando não faz, toma uma bronca porque não fez. Então, a gente vai ter o quê? Exame admissional, exame periódico e exame demissional. Eu não posso fazer no exame admissional e no exame periódico exame de gravidez ou exigir atestado que comprove a esterilidade da mulher. Por quê? Gente, mais uma vez, qual a justificativa principal que se faz para não contratar mulher? Eu não contrato porque mulher engravida. Eu não contrato porque mulher engravida e vai entrar em licença maternidade. Eu não posso abrir mão de um trabalhador durante 120, 180 dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contratar homens. E quem disse que homem não engravida? Pensando o homem aí na definição jurídica de homem, e você considerar a opção da pessoa, você passa a ter pessoas do sexo masculino que ainda tem ovário e engravida. Se vocês procurarem no Google, não vou perder tempo aqui com vocês, botem lá homem grávido, vocês vão ver foto de uma pessoa, de um americano que engravidou, que era uma mulher, fez uma transgentalização, fez uma mastectomia, tirou seio, tomou hormônio, tem barba e tudo mais. Só que como não fez esterectomia e a esposa dele não conseguia engravidar e sustentar a gravidez, ele disse, não, bote no meu útero, já que eu ainda tenho, e eu vou sustentar a gravidez. Se eu não me engano, eles tiveram ainda uns 2 ou 3 filhos. Então, homem grávido, pensando na definição jurídica do que seria masculinidade, a gente tem. E aí, como é que fica aqui? Eu posso fazer exame de esterilidade para trabalhadores ou trabalhadoras? A regra geral é que eu não posso fazer exame nem de esterilidade, nem exame para verificar na admissão e no exame periódico se essa pessoa está ou pode estar grávida. Então, nessas condições, é proibido. Aí eu trago uma pergunta para estar fechando a aula aqui. E na demissão eu posso fazer? Um dos assuntos que a gente vai falar na aula de amanhã é justamente a questão da mulher, enquanto trabalhadora, da estabilidade dela no emprego. Ela é estável no emprego quando ela está grávida? Vocês vão ver que o artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do ADCT da Constituição, ele coloca que a mulher está grávida desde a confirmação da gravidez, a gente vai explicar isso amanhã, começo da aula, até 5 meses após o nascimento da criança. Então, é importante você saber se você está ou se você não está grávida? Sim. E aí a pergunta que eu vou deixar para responder amanhã é, na demissão, eu posso fazer um exame de gravidez? Porque há uma proibição aqui na admissão ou no exame periódico. Mas eu teria essa proibição também nas hipóteses de demissão, porque quando você é admitido e quando você é demitido, o médico ele tem que emitir um ASO. O ASO é o Atestado de Saúde Ocupacional. Se ele não emite esse ASO, o empregador não pode realizar a demissão. Se ele não autoriza o ASO, não pode demitir. Então, por exemplo, estou com um problema sério de garganta, não estou conseguindo falar, é porque eu estou falando muito aqui com vocês, então eu não estou conseguindo falar, e é uma doença laboral. Se isso é uma doença laboral, meu empregador não pode me demitir porque eu estou com problemas na corda vocal, estou com calo na corda vocal, em função desse meu trabalho exagerado, de estar falando aqui o tempo todo com vocês, de gritar em sala de aula, para poder, num ambiente que às vezes não tem uma acústica muito boa, para poder me fazer entender. Então, o que a gente tem?
a gente passa a ter uma doença laboral e que o empregador está impedido de me demitir. Ah, mas gravidez não é doença laboral, mas é impeditivo para demissão. Então, nesse caso, eu poderia fazer o exame ou não? A gente vai discutir isso amanhã, a gente volta amanhã para isso. Tá bom?